Fala pessoal, nesse momento estamos iniciando mais um episódio do Fé e Evidência. Fé e Evidência é o seu podcast cristão semanal. Nesse momento nós vamos iniciar, como de costume, com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de a cada semana, Senhor, aprender um pouco mais da Tua Palavra, aprender um pouco mais daquilo que Tu queres comunicar a cada um de nós. Nesse momento vamos estudar um tema importante também para nossas vidas. Estar presente e conduzir nosso estudo. É só nós te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E o tema da semana, no episódio de número 6, tem como título A Essência da Adoração. Nos últimos 2 episódios a gente analisou um pouco a questão do povo de Israel, fazendo um panorama histórico. E assim, eu gostaria de iniciar esse episódio pegando um gancho, pegando uma retomada daquilo que foi abordado. Bem, o povo de Israel, como a gente sabe, foi uma nação escolhida pelo próprio Deus para ser a nação modelo, por assim dizer, daquilo que seria o povo de Deus. Seria o protótipo do que nós poderíamos chamar de povo de Deus. E como foi visto no episódio anterior, o povo de Israel sucumbiu por causa do mal da idolatria. Eles chegaram no momento em que abandonaram a Deus e por assim escolheram não ter mais a proteção divina. Dessa forma ficaram sujeitos a todas as outras nações que quisessem os dominar. E foi isso que aconteceu. O povo de Israel foi levado ao exílio. No episódio anterior foi visto sobre a mensagem pós-exílica do povo de Israel de retomar a adoração a Deus. Pois bem, tendo esse panorama em mente, eu gostaria de iniciar indo lá para o livro de João, no capítulo 4, nos versos 19 ao verso 24, para que a gente possa analisar um pouco o que esse relato tem a nos ensinar sobre a ótica da adoração. E diz assim a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. No verso 24, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Apenas para contextualizar, esse relato, bem conhecido, foi o relato em que Jesus ele se encontra com a mulher samaritana. Jesus estava ali no poço e aquela mulher foi passando para pegar também a água. E eles estabeleceram um diálogo que não era algo comum, porque, primeiro ponto, os samaritanos não se davam bem com os judeus. O segundo ponto, era muito estranho um homem falando com uma mulher, e retomando o primeiro ponto, sendo um homem judeu e uma mulher samaritana. Os judeus e os samaritanos eles brigavam sobre qual era a forma correta de adorar a Deus. Os judeus eles já adoravam no templo, em Jerusalém, mas os samaritanos achavam que a adoração deveria ser feita no monte, em que eles consideravam ser sagrado. Mas agora vamos para o texto. Quando a gente vê aqui no verso 24, quando diz Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa expressão o adorem vem da palavra proskineo, palavra grega que, de acordo com o léxico grego-português do Novo Testamento Iohannes, do Eugênio Nida, quer dizer expressar por meio de atitudes e possivelmente pela postura que se é dedicado a uma divindade e se tem respeito por ela. Prostrar-se em adoração, prostrar-se a adorar. Ou seja, é de fato
aquilo que a gente entende por adoração, a postura de estar se dedicando a uma divindade. Porém, o que me chamou a atenção é que uma outra palavra grega que poderia ser utilizada também como adorar é a palavra sebo. Sebo significa expressar dedicação a uma divindade e respeito por ela, através de atitudes e rituais. Adorar, render culto a. Eu não sei se você percebeu, mas eu fiquei intrigado porque na segunda palavra ele apresenta uma parte em que diz: é uma adoração através de atitudes e rituais. A primeira palavra, que é utilizada nesse texto, ele diz somente expressar adoração por meio de atitudes. Eu achei interessante porque ele não coloca rituais também. Isso vai ser um ponto interessante, em que nós vamos abordar mais para frente. Mas fique isso em mente, fique com essa informação na sua mente. Esse ponto de rixa entre os judeus e samaritanos tinha muito a ver também com a questão da adoração. Os samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os 5 primeiros livros, ou seja, o Pentateuco. Como não aceitavam os demais livros da revelação divina, por acharem que era algo adicionado ou invenção dos judeus, o culto deles era algo defeituoso. Os samaritanos, eles adoravam em espírito, ou seja, eles adoravam aquele em que eles não conheciam, com alegria e um entusiasmo de fato. Mas o problema era que eles não adoravam em verdade, rejeitavam os outros livros do Velho Testamento. Fazendo contraponto, os judeus eles já aceitavam toda a Escritura. Por isso eles conheciam Deus e tinham tudo para adorá-lo corretamente. Eles tinham tudo, mas não faziam a adoração correta. Os judeus eles já haviam se limitado à formalidade de um culto onde o Espírito não estava presente. Faltava emoção, ou seja, faltava a adoração genuína. Era algo muito mecânico. E por que os judeus tinham essa adoração mecânica? Como eu falei no início, foi porque após o exílio, os judeus eles estavam com tanto medo de extrapolarem a linha da idolatria novamente, que eles quiseram se proteger cada vez mais. Eles quiseram se fechar cada vez mais, inclusive criar mais leis para que eles não chegassem a pecar. E assim os judeus ficaram muito legalistas. Eles ficaram mais presos às tradições do que realmente a verdadeira adoração, do que realmente a adoração a Deus. Dessa forma, eu gostaria de pontuar as 2 principais causas da falsa adoração. A primeira é a questão da idolatria. Os judeus eles já haviam passado por isso. Como eu falei, os israelitas sempre olhavam para as nações vizinhas e queriam viver aquilo, queriam ter as nações vizinhas como um exemplo. Mas na verdade a missão de Deus para aquela nação era outra. Era ser o povo de Deus, representantes de Deus na terra, como meio de que as outras nações pudessem conhecer também a Deus. Porém, eles, sempre que podiam, a gente vai ver algum relato de idolatria, como no momento em que Moisés estava no monte, o povo de Israel ficou esperando e terminaram que criaram um bezerro de ouro e o adoraram. A intenção era boa, eles queriam fazer uma imagem de Deus, mas como eu falei no episódio 4 sobre idolatria, eles não estavam adorando a Deus por meio da imagem, mas eles estavam adorando a imagem achando que estavam adorando a Deus. E quando chega um momento em que eles estavam sem um verdadeiro líder, após a morte de Moisés e de Josué, eles começaram a fazer aquilo que eles queriam, aquilo que eles achavam melhor. Deus tentou os trazer de volta, mas mesmo assim eles foram longe demais na idolatria, até que chegaram no cativeiro babilônico. Esse foi o primeiro erro dos judeus. O segundo erro, um outro problema que surgiu, foi o apreço extremo às tradições que eu falei. Inclusive, esse apreço exacerbado fez com que eles não enxergassem o próprio dono e aquele que era digno de toda adoração. Eles chegaram ao ponto de não reconhecerem o Messias que eles tanto aguardavam a sua vinda. Porque para eles, as tradições e as leis que foram criadas por eles mesmos eram mais importantes do que a genuína adoração a Deus.
Mas o que seria então a verdadeira adoração? Adoração seria nada mais, nada menos do que uma ação genuína do cristão. Na verdade, o viver do cristão é pautado naturalmente nos 10 mandamentos. Como Cristo diz lá em Mateus capítulo 22, versos 37 ao 38, a lei se resume a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, adoração é viver uma vida que exalte a Deus. É algo genuíno e não forçado. Nesse momento eu gostaria de retomar aquela definição da palavra adoração utilizada lá em João capítulo 4, verso 24. Foi o primeiro texto que a gente leu. A palavra proskineo. E a gente vê que é o expressar por meio de atitudes. Ou seja, eu adoro a Deus por meio daquilo que eu faço. As minhas ações demonstram que eu estou adorando a Deus. Os meus atos vão externar aquilo que está em meu coração. E assim deve ser a vida do cristão. Viver em constante adoração a Deus. E agora eu gostaria de trazer para um problema do cristianismo atual. Um problema que se baseia basicamente em cosmovisão. Eu não vou adentrar tanto no tema de cosmovisão porque é um tema extremamente abrangente. Eu vou apenas me apropriar de uma certa parte da cosmovisão. Vamos lá, cosmovisão é a expressão que quer dizer a visão de mundo, ou seja, aquilo que eu carrego e que faz com que eu interprete aquilo que eu vejo. Tendo essa definição em mente, eu gostaria de falar que as igrejas cristãs, em sua maioria atualmente, têm colocado a cosmovisão cristã de lado. Eles colocam a cosmovisão cristã como algo apenas de fachada ou algo exterior. Mas falta viver essa cosmovisão, falta ter essa visão cristã com autenticidade. Diferentemente de todas as outras cosmovisões, a cosmovisão cristã deve ser uma lente multifocal, ou seja, ela deve ser utilizada não somente no tempo e espaço religioso, mas sim em toda a vida. É muito comum a gente pensar e dizer, mas eu sou cristão aqui na igreja. Fora da igreja, eu tenho minha outra vida. Eu tenho minha vida religiosa e eu tenho minha vida pública, aquela vida que eu vivo normalmente. Esse é um perigo muito grande, porque eu estou dizendo que eu adoro a Deus na igreja e, na verdade, quando eu saio da igreja não estou adorando a Deus. É viver uma vida dupla. É dizer que eu sou cristão, mas não ser cristão de fato. Cristão é aquele que demonstra ser seguidor de Cristo em período integral de sua vida. O cristianismo não é vivido apenas numa igreja, em um período em que é determinado para adoração, para prestar o culto. O cristianismo é vivenciado durante toda uma vida, em todos os períodos em que nós vivemos. E esse é um problema atual do cristianismo, que foi um problema do povo judeu. É viver sem a adoração impregnada no ser. É viver sem ter a adoração como algo genuíno, mas como algo forçado. O adorar a Deus não deve ser algo em que eu faço por obrigação, mas é algo que eu faço por amor. Assim é a sua lei. A sua lei não é para eu olhar assim cada passo de sua lei e dizer agora eu vou cumprir isso, vou cumprir isso, vou cumprir aquilo. Não. É algo tão natural, é algo que deve ser tão comum que a gente cumpre normalmente, simplesmente por olhar a Cristo como nosso exemplo, simplesmente por declarar que nós somos cristãos. Então, o cristianismo verdadeiro é viver uma vida de autenticidade em relação à adoração. É uma vida em que as pessoas olham para mim e que eu posso pregar para essas pessoas simplesmente por meio do meu exemplo. É uma vida em que o meu agir demonstra adoração a Deus. É um viver servindo a Deus cada momento. Eu gostaria de perguntar a você. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Porque assim, esses temas que nós trazemos traz primeiramente uma reflexão para a minha vida. Para que assim eu possa trazer uma reflexão para mais pessoas. Pense bem, será que eu estou vivendo? Será que você está vivendo uma vida de adoração autêntica ao nosso Deus?
Será que eu sou um cristão judaizante? Será que eu sou um cristão mais preocupado com as tradições, mais preocupado com os rituais do que com a verdadeira adoração? Não cometa o erro de ir ao extremo da idolatria, como também não cometa o erro de ir ao extremo de negligenciar a verdadeira adoração. São dois extremos que devem ser evitados. A vida cristã é um constante equilíbrio. Que a cada dia em que finalizar, você for dormir, você pense: será que nesse dia eu vivi como um cristão autêntico? Será que minhas ações externaram aquilo que eu professo, aquilo que eu digo, que eu acredito? Pense nisso, que nós possamos ser verdadeiros cristãos, que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso aí, pessoal, esse foi mais um episódio do Fé e Evidência. Você já sabe, você pode entrar em várias plataformas para ouvir esse podcast. Você pode entrar no YouTube, você pode entrar também no Spotify, como também no Anchor, que é um aplicativo especializado para ouvir podcasts. Em todas essas plataformas, basta pesquisar Fé e Evidência. Então, se você gostou, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam ter o conhecimento bíblico, possam ter essas reflexões bíblicas do cotidiano, e que, assim como pensar sobre a Bíblia vem modificando a minha vida cada dia, está modificando a sua também, possa modificar a vida de mais e mais pessoas. Que mais e mais pessoas possam conhecer da riqueza e da beleza da Santa Palavra de Deus. Essa é a nossa intenção. E é isso aí, você já sabe, próxima quinta-feira sai um novo episódio. Fique ligado. Obrigado por ser o nosso ouvinte. Nos vemos na próxima semana. Até mais.